pela quantidade de poucos usuários que estavam assinando, não estava se tornando viável para manter o Trellis. Grande Matheus. E aí, meu irmão, beleza? Beleza? Vamos nessa. Mais um dia na jornada Startup, construindo uma IA educacional. Meu sócio, Matheus Leão. Fala aí, Matheus. Fala, Lions. Sério? Aí é o verdadeiro leão, que a gente fica brincando assim, que todo início de vídeo eu falo Fala Lions. E aqui é o verdadeiro leão que tem realmente o sobrenome aí, ó. Tá vendo? Autenticado. Né? E nessa jornada de hoje, pessoal, a gente está montando algumas estratégias aqui de prompt, porque a nossa IA educacional ela vai atuar no WhatsApp, então ela vai responder os alunos, os professores, provável direto no WhatsApp nessa primeira versão de MVP. Então a gente está estruturando o prompt, Matheus agora está fazendo isso, como a IA deve responder os alunos, porque tem muito isso. Quando você não estrutura um prompt da maneira correta, tem muita chance de a IA responder de uma forma que você não espera e aí diminuir a quantidade de pessoas que querem usar a inteligência artificial ali no WhatsApp. Então, o grande Matheus está fazendo isso agora. Você tem alguma estratégia, Matheus, que você faz para construir esses prompts? Tenho. A estratégia é... Porque para a gente fazer um bom prompt, né, a gente tem que usar, eu estava até estudando sobre isso, o pessoal passa uma estratégia que é CIDEM, que é contexto, instrução, demanda, estratégia, eu acho, e o M é metrificar, alguma coisa para metrificar o resultado. Então a gente tem que passar o contexto do que a gente quer, para que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quero construir um prompt, eu preciso passar um contexto de qual é o produto que eu quero esse prompt. Algumas estratégias que, inclusive, o Matheus ele está começando a elaborar estratégias para a gente alcançar esse público-alvo, o ICP da IA educacional. Fala aí, Matheus, algumas estratégias que você está pensando. A estratégia que a gente vai usar é uma estratégia de progressão. Primeiro a gente vai validar o produto internamente, entre a gente mesmo, fazer os testes. Depois a gente vai partir para testes controlados, né? A gente vai pegar pessoas específicas que são o nosso público-alvo e fazer um teste controlado com elas para a gente identificar, né, e validar o resultado do nosso app, do nosso SaaS. Uma coisa importante é que quando a gente pensa em criar um app ou um SaaS que seja, a gente precisa pensar na recorrência. Então não adianta a gente querer que o nosso app seja muito bom, mas que a pessoa use uma vez ali e acabou, e depois ela nem lembre ou não sinta a necessidade de entrar novamente. Então, se a gente quiser realmente construir algo progressivo, algo duradouro, algo em relação à equity mesmo, a gente precisa pensar na recorrência. A recorrência só vai vir se os usuários a recorrência só vai vir se os usuários utilizarem constantemente, né, se o nosso app, o nosso SaaS fizer parte da rotina deles. Aí a gente consegue ter a recorrência, e quando a gente tem a recorrência a gente fala de aumentar a equity. E aí depois desse processo de testes controlados, a gente vai partir para validar com o nosso público, depois a gente vai pensar em estratégias B2B, depois nos próximos vídeos. Quem sabe outras estratégias aí mais. Mas é engraçado isso, pessoal, porque isso é o que eu recomendo para qualquer pessoa que está construindo uma startup, você fazer testes controlados dessa maneira que o Matheus falou. Essa IA educacional, o principal objetivo dela é alcançar e ajudar essas pessoas, esse público-alvo. Mas só que para a gente alcançar esse público-alvo, a gente precisa ter certeza se o produto está bom o suficiente para que as pessoas continuem usando esse produto. Então, basicamente, é a estratégia que a gente vai fazer de mandar mensagem para algumas pessoas, inclusive pessoas do nosso vínculo familiar, amigos, parentes, para poderem testar ali e ver se a IA está respondendo da melhor forma. E quando a gente tiver 100% dessa certeza que a IA está respondendo da melhor forma, está entregando valor para as pessoas e as pessoas estão voltando com recorrência para usar
e falando, dando bons feedbacks que estão sendo transformadas pela resposta da IA, então a gente vai ter a certeza que o produto está pronto para ir para o go to market, que é de fato colocar o produto na mesa. E a gente, inclusive, Matheus, a gente pretende até mostrar para vocês essa etapa de indo até o mercado. É algo que a gente vai mostrar fazendo a famosa, se eu não me engano, outbound, que se chama a estratégia de você ir até o cliente de forma fria, né? De você conquistar o cliente ali em uma reunião presencial. E a gente, em breve, já vai estar montando estratégias para alcançar também o B2B, né, Matheus? Exatamente, é um plano que a gente tem. No longo prazo, na verdade, a gente vai buscar validar para focar mesmo nessa questão de B2B, porque aí a gente consegue ter um alcance maior, um potencial de compra maior, um potencial de retorno maior também. E o B2B, a negociação é diferente, né? Porque no B2C você fala de uma pessoa que vê o seu anúncio, vê o seu perfil, se interessa pelo app, faz um teste, clica e compra ali, né? Se torna um assinante, um inscrito, enfim. No B2B não, no B2B a gente está falando diretamente com empresários e geralmente empresários não vão ser só eles que vão utilizar, né, mas vai ser utilizado para a empresa. E querem ter a certeza que é um bom produto. Com certeza, vai querer ter certeza que é um bom produto. O custo vai ser maior porque a gente não vai estar falando de uma pessoa usando, mas toda uma instituição que vai estar utilizando a nossa SaaS. Tanto o nosso custo de operação quanto o custo do empresário, então acaba sendo uma negociação mais demorada, mais complexa, né? Mas nada que com uma boa proposta comercial, fazendo o cliente enxergar o valor daquilo que a gente vai oferecer, né? O que isso vai trazer de benefício para ele, a gente não consiga fechar e garantir vários clientes aí no B2B. Então, é basicamente essa estratégia que a gente precisa definir bem, a estratégia de validação do mercado e como vai poder alcançar esse cliente B2B. A gente pretende fazer esse MVP dar certo, fazer o máximo possível. Inclusive, a gente colocou follow-up, que é algo que retém até o cliente. Por exemplo, a pessoa deixou de responder 30 minutos, ela recebe uma mensagem automática da IA para continuar a interação ali. Então, é algo que a gente precisa validar com o tempo. Isso é claro que a gente está fazendo um teste, mas é algo que eu tenho certeza que é um dos produtos que vai dar certo, porque a energia que Matheus está entregando nesse projeto, que eu estou entregando, é uma energia que eu tenho tudo para dar certo. Então, quando você começa um projeto, eu até disse isso no último vídeo, quando você começa um projeto colocando Deus como o centro do seu projeto e você tem um propósito de impactar pessoas, é muito difícil o projeto dar errado. Então, eu quero mostrar isso para vocês nos próximos vídeos, de a gente indo até o cliente, visitando o B2B, onde é um cliente empresário, onde a gente vai ter que se apresentar de uma forma... na verdade que o Matheus já tem um perfil de empresário, mas eu saio um pouco desse perfil de desenvolvedor, de programador, que até isso, pessoal, eu recomendo para você, que eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo talvez sejam programadores. E tem um negócio interessante que eu vi recentemente, que o Vale do Silício ele fechou uma parceria com a empresa internacional de etiqueta. Porque o que acontecia? Os jovens estavam criando soluções revolucionárias, mas quando iam se apresentar para o B2B, para o investidor, Venture Capital ou até mesmo um investidor anjo, eles estavam se apresentando de uma forma muito vulgar e aí gerava mal impressão durante a entrevista e as pessoas não acreditavam 100% na ideia. Então, quando você for colocar o seu produto, principalmente um produto que alcança o público B2B, que é empreendedor, você precisa estar bem apresentado, colocar um shape. Matheus tem bem recomendado fazer isso. E a gente está nessa. Então, vocês vão acompanhar toda essa jornada, vai ser uma jornada que eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito, muito boa, onde vocês vão aprender, a gente vai aprender, vai falhar, infelizmente é algo necessário, que quando vem a falha você tira como lição e aprimora. Então vai ser algo muito interessante que eu vou querer compartilhar aqui com vocês com toda a transparência. E agora falta apenas a gente validar esse prompt da IA
Quando validar, colocar para rodar, e aí eu tenho certeza que o produto vai bombar, em nome de Jesus. Mas quando você for construir um projeto, tenha isso em mente. Se vestir bem, construir o público que você quer alcançar, o ICP, e construir um bom MVP que aumente a retenção, aumente a quantidade das pessoas, e não faça algo para você que você gosta, assim entre aspas. Faça algo que solucione a dor do cliente, porque muitas vezes a pessoa cria um produto pensando nela, mas muitas vezes não é a dor do cliente, do público-alvo. Então pense nisso, e é isso. Vamos nessa, Matheus. Aqui, ó, jornada startup. Ninguém mostra isso aí, ó. Comendo aqui direto no escritório. Fitness ainda. E ainda é fitness. Enquanto isso, estamos aqui analisando algumas coisas para fazer um teste com a IA educacional. Eu espero que dê tudo certo, mostrar para vocês depois como é que a IA está respondendo, até mesmo para vocês acompanharem. E faltam algumas etapas que a gente está terminando de metrificar, fazer algumas coisas, e é basicamente isso. Então vamos nessa. Agora já são 8h30 e estamos aqui. Vamos finalizar alguns conteúdos de gravação para gerar caixa no projeto e a gente conseguir investir. Então acompanha aí. O Matheus vai começar a gravar agora. Aí eu vou ver se eu consigo gravar um conteúdo daqui a pouco também. E basicamente finalizando o dia assim, gravando, fazendo as programações ali. Tá servido aí? Agora é tudo ou nada. Quando eu comecei a documentar essa minha jornada no YouTube, eu decidi ser o máximo transparente desde o início, onde eu mostraria todos os meus projetos, projetos que deram certo, projetos que deram errado, os sucessos, as vitórias. E tudo isso partiu de um princípio de querer documentar essa minha jornada para lá no futuro eu poder acompanhar esse meu progresso e até mesmo inspirar pessoas que também têm um sonho de começar um negócio, seja um software, seja uma agência, enfim. Então eu acredito muito que eu documentando essa minha jornada, eu conseguiria inspirar outras pessoas, e é isso que eu tenho notado recentemente. São pessoas que vêm até mim e me dizem que se sentiam inspiradas em começar uma jornada em público, em documentar também, assim como eu. Mas vocês conhecem o meu projeto, que é o Trellis, que a princípio ela veio como uma IA terapeuta, onde eu focava em um público que tinha uma dor muito forte, que é a ansiedade, a crise. E eu pensei, como é que eu posso alcançar esse público e trazer uma solução que seja viável para esse público? E aí surgiu a ideia de trazer o Trellis como uma IA conversacional, onde ela tem um poder da autorreflexão e incentiva a pessoa a desabafar. Mas só que durante toda essa jornada de construção do Trellis que eu mostrei aqui para vocês, onde eu tive uma base muito boa de clientes que a gente conseguiu, de usuários entrando na plataforma e se cadastrando, eu percebi uma coisa. O Trellis ele tem um potencial absurdo, mas só que muitas pessoas usavam e não pagavam. E vocês sabem que para você manter um software, para você manter uma startup, demanda custos de infraestrutura, custos de API, e esses custos todos, quando eu fui colocar no papel, pela quantidade de poucos usuários que estavam assinando, não estava se tornando viável
para manter o Trellis. Mas eu pensei, eu criei o Trellis por um propósito. Eu não posso desistir de uma ideia assim, muito fácil, porque eu sei que eu consigo criar qualquer projeto, mas a minha mentalidade tem que estar acima do medo de desistir e do medo de falhar. Então, eu pensei seriamente em pivotar o Trellis, não 100%, mas a infraestrutura 90% do Trellis. E eu queria até mesmo pedir para você um conselho, uma dica, para você que usou o Trellis ou até mesmo pretende usar algum momento, que está aí no meu link da minha bio, e você me dá uma opinião sincera de como você melhoraria o Trellis, qual feedback você acha que eu poderia aplicar e aprimorar o Trellis, porque assim, eu creio que não é uma decisão que ainda está 100% decidida por mim, mas eu estou pensando seriamente em pivotar o Trellis. Mas eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham dessa decisão. E o projeto do Purifood continua firme. É um MVP que eu estou começando a escalar com as micro-influenciadoras e eu pretendo seriamente ver qual é a melhor posição para o Trellis. Eu pensei recentemente em trazer o Trellis como um journey, que é uma IA onde ela tem um diário mental, um diário emocional, onde seria até benéfico para as pessoas, mas eu quero que fique bem claro que eu não estou desistindo do projeto, eu vou manter firme a minha mentalidade de crescimento, de investir meu tempo no Trellis, porque eu acredito que não foi uma ideia que veio até mim só por fazer, só por ganhar, mas sim por um propósito de impactar pessoas. E quando você lança uma startup, principalmente no setor de tecnologia, onde você faz uma ideia se tornar a solução da dor do cliente, você precisa vir com um propósito muito forte, muito alicerçado. E essa é a mentalidade que eu quero seguir. Então, nos próximos vídeos vocês verão a decisão que eu tomei no Trellis.